Muito bem-vindos a mais um bate-papo no podcast Construção em Alta. Eu, Giovanna Facchinelli, designer de interiores, ao meu lado William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, design de interiores e decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovanna Facchinelli. Hoje temos o prazer de receber aqui na Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design, a Maiara, designer e paisagista, e Bianca, também designer de interiores. Para a gente começar, então, Maiara, conta um pouquinho pra gente quem é a Maiara, como é que tu ingressou aí no mundo da arquitetura e do paisagismo, do design e do paisagismo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Prazer, bem. é um prazer imenso estar aqui com vocês, ao lado da Bianca também. A minha história com o design, ela começou desde pequena. O meu pai, ele é marceneiro e ele começou produzindo móveis de madeira no interior. Eu sou de Palmeira das Missões e lá ele produzia móveis de madeira e vários utensílios. E quando a gente veio então para Porto Alegre, eu tinha apenas 6 anos, ele seguiu fazendo móveis de MDF. E eu sempre via ele fabricando, eu adorava muito os móveis sob medida, esse universo da criação, né? E acompanhava ele alguns clientes até. E quando eu comecei a ficar maior, eu comecei a me interessar muito por essa área, né? De arquitetura, de decoração. E quando eu fiz vestibular, eu fiz para arquitetura e para design. Mas aí, olhando a grade de arquitetos, eu já tinha vários amigos arquitetos. E, e aí eu optei por ficar no design de interiores, que era o que eu mais me identificava, né? E como eu nasci no interior, eu também sempre tive muita conexão com a natureza. Para mim foi uma coisa muito importante sempre, né? E no design eu me reconectei com o paisagismo, né? E ali eu vi uma essência muito forte minha, né? E comecei a ver não só como uma paixão, mas sim como um trabalho, né? Como trabalhar com isso. E logo que eu saí da faculdade, eu tinha uma amiga muito doidona e ela adorava paisagismo também. E aí a gente se juntou e fizemos a primeira mostra Elite Design, que foi em 2018, a Cate Pinheiro. E foi uma experiência maravilhosa, foi uma mostra maravilhosa. A gente conseguiu entrar no mercado através do paisagismo. A gente fez uma piscina biofílica natural, bem legal, assim, com a proposta de que as plantas faziam todo o trabalho do lago, e então sem cloro. Foi bem legal, assim, foi uma proposta muito legal. E a partir daí, eu agora ingressei num escritório novo, né? A MOB Arquitetura. E aí a minha sócia, ela é arquiteta, eu sou designer e sou paisagista. E aí a gente faz construção, faz paisagismo, faz design. Aí a gente consegue pegar vários âmbitos da nossa profissão, né? Consegue abranger várias coisas. Tu fez mostra em 2018 e tu fez mostra agora, ou nesse meio tempo teve outras? Sim, eu fiz em 2018 a primeira, depois nós fizemos Casa Cor, depois nós fizemos Mostra Elite em 2000, o último ano que foi ali na Clube Regatas, foi em 2023, eu acho. E também foi super legal, a gente gostou bastante. Nós fizemos o paisagismo toda a fachada, a entrada ali da mostra, né? Também foi bem legal, o espaço era imenso, foi um desafio bem grande, porque o pessoal passava muito ali. E aí a gente fez o espaço em 3 dias. Mas foi bem legal também. A gente E esses espaços, mesmo agora o teu é a fachada, né? Uhum. E também são um dos espaços que tem maior circulação durante o processo de criação da mostra, né? Para a gente conseguir montar o ambiente ali, a gente já passa algumas dificuldades, né? Com certeza. E Ao natural ao já natural já, né? não precisa ser um ambiente assim de passagem para já ser difícil. Então, um ambiente de passagem é mais difícil ainda. E então a gente, quando a gente vai fazer assim paisagismo externo e que é um ambiente de passagem, a gente combina tudo antes, deixa tudo bem redondinho para a gente chegar e montar muito rápido.
Então, o nosso ambiente aqui, a gente começou a montar na quinta e terminou no domingo. Aham. Então, as plantas, elas vieram todas, elas não estão plantadas, então elas estão todas em vasos. A gente arrumou e fizemos toda a parte de obra ali um pouquinho antes, durante aquela semana, mas ao todo deram uns 12 dias, mais ou menos, de trabalho. Muito bem. Bianca, boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente, então, um pouquinho quem é a Bianca e como é que também tu surgiu aí no mundo do design. Então, na verdade, a minha história é um pouquinho parecida com a dela. Na questão familiar mesmo, né? De onde a gente vem. A minha família tem empresa de cortina sob medida, persianas, papel de parede. Então, eu já tinha esse pezinho na decoração. E aí, antes de decidir mesmo, eu fiz... eu tava jogando futebol, aí fui campeã gaúcha de futebol de campo, aí depois disso decidi que eu queria pilotar avião, aí fiz um curso de piloto privado, e assim foi até eu decidir, não, agora eu vou parar de pipocar e vou realmente seguir ali a empresa, que na verdade, como eu sou filha única, eu penso que tudo que nós evoluímos assim na nossa família, que a gente veio de uma família humilde, é tudo fruto da empresa. Então, eu não posso acabar com a empresa, né? Porque acabaria parando em mim se eu não seguisse, enfim. Então eu decidi, vou fazer um curso de design de interiores, principalmente porque como eu trabalhava na loja também, em paralelo a tudo, os clientes queriam colocar cor nas cortinas. E eu dizia branco, marfim no máximo, vai ficar lindo. Então, assim, tinha que vender, né? E aí eu não sabia como é que eu ia poder dizer com garantia a cor que ficasse bom conforme o espaço. Então, eu procurei um curso técnico. Aí fiz, e aí nossa, abriu assim, porque fazer um curso técnico de design de interiores não é algo que tu vai tratar só da cortina. A cortina é um elemento de milhares de elementos dentro do design. E aí eu conheci outras coisas e tal, e aí nossa, é isso que eu quero fazer, né? Quero implementar o design de interiores junto à loja. E assim foi. Aí fiz curso pré-vestibular, fui para faculdade, então me formei em 2021 e aí sigo, né, dentro do design. E tu trabalha hoje na loja ou tu tem escritório paralelo? Os dois. Então assim, eu tenho a loja que eu administro junto com a minha família, mas também tenho meu escritório de design. Então que tá tudo caminha junto, né? E tanto que eu faço tanto a parte de projeto, tenho a minha equipe para atender o cliente de projeto, e também tenho a loja, né, que eu administro, e atendo os meus colegas de profissão. Porque, assim, quem é da área entende no sentido de que nós precisamos de bons parceiros. Sim. Nós precisamos... a gente tem que saber de tudo, né? Desde o piso, do revestimento, da cor, qual tinta, qual a especificação, né? Qual madeira a gente vai usar no mobiliário, é muita coisa. Então a gente precisa ter bons parceiros que vá nos auxiliar nos nossos projetos, né? E então eu me coloco sempre à disposição dos colegas, porque eu me denomino especialista de cortinas e persianas. Eu fiz muitos cursos relacionados a isso, por conta dos fabricantes, né? Eles oferecem cursos e tudo mais, eu sempre estive dentro para poder servir melhor os meus clientes. E a partir disso, hoje eu atendo os colegas. Então, o colega tem um projeto, me manda e eu vou ajudar a especificar qual modelo, qual a melhor opção para aquele cliente, para a gente servir o cliente, né? Então, são essas 3 atividades em paralelo. Muito bom. Essa é a primeira amostra sua? Primeira, E qual é o teu ambiente? a sala de jantar da família. Lindíssima, por sinal. Conta um pouquinho pra gente, então, como que é teu ambiente e de onde vem a inspiração pra ele. Tá. Bom, primeiro de tudo, a gente sempre dá uma passeada pela mostra, lá pela casa, na verdade, antes de a gente escolher, né, definir o ambiente. Então, a gente vai entendendo qual o tema, o que tem que fazer em cada espaço, até a gente se identificar com algum.
E eu digo que eu não sei se eu que escolhi ou o espaço que me escolheu. É verdade. Porque a gente tem um sentimento, não sei como foi para ti, mas quando eu cheguei naquela sala de jantar, era uma manhã iluminada, e aí eu senti. E aí eu estava com um orçamento um pouco limitado para a compra do espaço. E aí eu olhei para a Grazi, que é a gerente, né, que nos vende ali o espaço. Eu olhei para ela e disse: é aqui. Eu não tinha mais argumentos, eu só disse: é aqui. Escolheu. Aí 2 janelonas super grandes, eu disse: vou botar a cortina aqui. Então tinha uma iluminação natural muito bonita, um espaço amplo, e a sala de jantar é algo assim que eu gosto muito, que eu acho que fala muito sobre a família, sabe? Sobre a gente receber, ter aquele carinho. Na minha sala de jantar tem toda uma mesa posta, que ao longo do tempo foi meio que se perdendo, né? Com isso que a gente chama de correria. É verdade. O tempo inteiro a gente tá numa correria, assim, que eu acho uma loucura. E me incluo nisso, infelizmente, assim, porque eu quero dar uma pausa, sabe? Mas na sala de jantar tem todo esse carinho aplicado em tudo. Então, tem uma sala de jantar, tem uma lareira ecológica para trazer o acolhimento no espaço. Tem uma cristaleira que, na época, na década de 60, já existia uma cristaleira e eu fiz uma releitura dela e apliquei um design mais moderno, mas eu uni o moderno com o clássico. Então, o que é de clássico lá? A forma com que eu amarrei a cortina, que se num cliente tradicional, por exemplo, tira a forma que eu amarrei, já é algo mais moderno, né? Então, a cadeira tem... ela foi feita, desenvolvida aqui para mostra, apesar de ela ter um design assim de Luís XV, mas ela é super moderna, então o pessoal chega e eles ficam em dúvida se foi feito agora, se é da época e tal. Então eles é totalmente ergonômica, os visitantes sentam, sentem o conforto. Enfim, tem vários detalhes ali aplicados e o design biofílico também, né? Que é o que tu mencionou antes, que é o design biofílico, ele fala, a gente estuda sobre trazer saúde e bem-estar para dentro dos ambientes, né? Como eu sempre explico, antigamente nós vivíamos na natureza, né? Nas cavernas. E isso está no nosso DNA. Na nossa raiz. Na nossa raiz. Então, a gente sente essa falta, tanto que eu sempre faço uma reflexão. Quando a gente vai tirar férias, para onde é que a gente vai? No shopping que não. Geralmente é em um espaço com natureza, porque a gente sente essa necessidade de recarregar as energias. Então, quando a gente tem o design biofílico aplicado dentro dos espaços, a gente traz... Aí tu pode complementar junto, né? A gente sente mais segurança, a gente sente mais relaxamento, a gente consegue recarregar a bateria de um dia para o outro para a gente poder executar as nossas atividades, né? Então isso é muito importante, é algo, não é uma coisa assim, agora está em alta. Não, é algo que tem muito estudo científico por trás aplicado para realmente a gente sentir. E não só por beleza, né? Tem a ver com o estilo de vida. É tu cuidar da natureza, é tu poder ter... Não tem uma planta só como uma decoração bonita, mas é tu cuidar dela, é tu perceber de como que ela cresce, o que ela gosta mais, se ela gosta de mais água, se ela gosta de mais luz. É tu poder te conectar com os materiais, com a brisa do vento. E ao mesmo tempo, um cliente, por exemplo, que não gosta de plantas, não precisa necessariamente ter a planta no espaço para o design biofílico estar aplicado. Os outros elementos, né, da natureza. Então, assim, um tecido de fibra natural, um quadro com uma paisagem, com um mar, tudo isso, exato, tudo isso, a iluminação especificada corretamente é algo que muda tudo, né? A casa é uma casa bem antiga, né? Como é que foi trabalhar o antigo e o novo no projeto? Que tu teve que também respeitar algumas coisas da casa. Exato, a gente tinha que respeitar, né? Respeitar, ressignificar. Então, exato, tudo isso. E a gente teve que respeitar, mas eu acho que isso é tão bom, sabe? A gente poder respeitar de fato isso, porque tem toda uma história, né? Aí trazendo um gancho há pouco tempo, minha avó foi vender a casa dela
lá onde eu cresci com ela, né? E é muito simples, é muito humilde. Só que eu sempre falo pra mim, lá tinha tudo. Tudo que eu tenho os meus pais, só que eles trabalhavam muito, eu ficava muito com a minha avó. Então, assim, não era a questão do luxo, sabe? É a questão de que eu tinha tudo que eu É a tua precisava dentro história, daquela né? casa. É a tua história. E aí tava os compradores e eu chorando lá na casa com os compradores, que eu olhava cada detalhe, a maçaneta, a forma com que fecha a janela que não existe mais, muito. tudo. Então imagina aqui também, que é ainda muito mais antiga que a casa da minha avó, o quanto de história que tem aqui nessa casa, e eu acho que é isso As sobre paredes são vivas, né? exato, sobre a gente respeitar isso, sabe? Então, para mim, pelo menos não foi algo difícil. Foi algo que para mim já é natural, sabe? Tu Tu ainda olhar. se emociona, né? Falando. É que assim, ó, falar de família para mim, isso da família, ela tá muito presente no meu espaço. Tanto que eu tenho a Santa Ceia ali, e é algo assim que tinha essas imagens. Eu digo assim, ó, eu não sou religiosa. Tem gente que olha ali, ah, eu não gosto. Bem difícil, mas tem gente que tem, ah, eu não gosto. Mas não é com a ideia da religião, né? Porque eu acho que essa obra, ela é assim, mais católica, se a gente for ir pro lado religioso. Mas a ideia da união. Mas a ideia, assim, da família, sabe? da união. E trazer essa memória afetiva, porque isso tinha na casa da minha avó. Então, tudo que tá ali no espaço, para mim, representa tudo isso, sabe? Muito bom. Tanto que o nome é sala de jantar da família, porque é para recepcionar, para abraçar, sabe? Para se sentir acolhido. Então, sempre que eu vou falar da minha família, é uma coisa difícil. E, Bianca, por que participar de uma mostra? Então, nós já somos bem reconhecidos aqui em Porto Alegre com a empresa, né, das cortinas. E eu queria tanto que eu demorei um pouquinho a ingressar como designer, porque eu sempre pensei assim: no momento que eu for dispor do meu trabalho, eu quero servir os clientes como a minha família faz. Porque é uma forma de respeito que a gente tem. E hoje, eu digo assim, infelizmente é um diferencial atender bem o cliente, dar o suporte para o cliente. Eu digo infelizmente porque isso é o mínimo que as empresas deveriam fazer. E eu, em outros segmentos, me sinto desamparada. Tu não tem nem o básico. Nem o básico de um bom atendimento. Isso me incomoda demais. Então eu pensava, no momento que eu for fazer o design, eu tenho que estar nessa. Essa para mim é a régua, assim, sabe? E aí, quando eu me senti pronta, que eu tinha bastante conhecimento, eu fiz muitos cursos à parte da faculdade para poder estar segura em desenvolver todo o projeto para o cliente, se eu vou me colocar no mercado. E aí comecei com os clientes da empresa, e aí chegou o momento que eu disse, há muito tempo, na verdade, eu já queria ter feito uma amostra. Quando eu conheci, que foi em 2015, em 2015 foi quando eu conheci mostras de decoração, e aí eu entrei nos ambientes e eu pensava assim, eu quero ser que nem essas arquitetas, que nem esses designers. Eu ficava deslumbrada. Eu nunca vi como um olhar de inveja, que às vezes existe isso, né? Mas eu via como uma inspiração. Então, lá em 2015, eu pensei, um dia eu quero isso para mim. E aí chegou o momento, e é uma coisa que eu sempre falo assim, às vezes a gente não entende que a gente não está preparado. Então, eu acho que tudo tem que acontecer. Não tem seu tempo, né? Exato, e aí chegou o meu tempo. Aí eu me coloquei no mercado, aqui eu tô indo muito bem, tô muito feliz, porque tanto qualquer visitante para mim é um visitante bom, né? Então, tanto um cliente final, por exemplo, quanto um colega de profissão, que eu também fico super feliz em compartilhar o conhecimento. Então, essa foi a ideia de me colocar assim, já que a empresa já era conhecida, eu também, consequentemente, ali com a empresa, mas como designer, aí eu quis me apresentar na mostra mesmo, É sabe? importante Pra ficar também reconhecida. tu te posicionar como empresa, mas te posicionar também como profissional, né? É Exato. bem bom isso. E pra você, Mayara? Participar de mostra, desde a primeira que eu fiz em 2018, eu acho, para mim, eu gosto muito de expor o nosso trabalho, a ideia, né? Mas eu acho que é essa conexão entre os profissionais, né? Porque, infelizmente, no nosso setor, tem muito essa questão que tu falou, da inveja, a competitividade, né? Então, numa mostra, a gente se une, né? Então a gente troca ideia, a gente conversa.
E é um momento que tu tem para expor as tuas ideias, né? Sem ter um cliente por trás ali te Nós somos o limitando. próprio cliente, né, Nós então somos a o gente próprio. tem a liberdade de criação, né. A gente tem essa liberdade de criar, não nos importando tanto com o orçamento, né? Ou porque a gente tem o nosso próprio traço de trabalho, mas quando a gente vai atender um cliente, a gente precisa respeitar, né? As ideias dele, o que ele busca, cada um tem as suas necessidades. E quando a gente faz uma amostra, a gente tem essa liberdade, né? E poder estar junto com os profissionais, estar junto com o mercado, conhecer fornecedores novos, né? Eu tenho muitos parceiros muito bons que a gente firmou mesmo em mostra de arquitetura, né? Agora mesmo, a gente teve uma questão com o nosso marmoreiro, ele se acidentou e não pôde nos dar o suporte que a gente precisava, né? A gente tem 2 rochas enormes ali no nosso espaço. E simplesmente surgiu uma empresa, assim, maravilhosa, nos deu todo o suporte, trouxe as rochas em caminhão MUC, assim. Então, e foi maravilhoso. A mostra proporciona isso, Proporciona que a gente se muito. conecte com parceiros, sabe, É, e bons parceiros, não claro que com a visibilidade os parceiros muitos chegam até nós, né, muitos vem, chegam. mas a mostra também possibilita conhecer bons parceiros, assim, acho que esse é um ponto, assim, que eu gostei muito. Também. Maera, qual sensação ou experiência tu quer que o visitante tenha ao chegar, ao visualizar o teu trabalho na fachada? O nome do nosso espaço ele é Jardim Brasileiro, né? Quando a gente soube, né, onde seria a mostra, nós conversamos muito com a Flavinha, a gente estava saindo de uma enchente, né? Então o período estava bem conturbado e nós fomos prejudicadas um pouco no escritório, a minha família foi atingida, então era um momento delicado, então a gente ainda estava em dúvida, né? Daí a Flavinha disse assim, mas vem conhecer a casa. Ai, ela vai me pegar, né? Aquela emoção. Daí foi bem o que a Bianca trouxe. Daí, quando a gente chegou e olhou ali o espaço e olhou a casa, e a gente se conectou, né? Então, eu e a minha sócia Adri, aí nós pensamos, tá, vamos, né? Daí, nós trouxemos esse nome Jardim Brasileiro para poder fazer essa conexão de brasilidade com a casa, né? Porque nos anos 60 o paisagismo ele era mais tropical. Então, o conceito de paisagismo era mais natural, assim, né? Então, eles tinham casas um pouco mais clássicas, mas o paisagismo era mais natureza, não era tão podado, não era tão concentrado, assim. Então, nós gostaríamos de proporcionar isso, né, para as pessoas que entrassem aqui e elas se remetessem àquele tempo, assim, né? A E naturalidade, né. a naturalidade e trazer não como uma decoração, mas sim como um estilo de vida. Então a gente escolheu espécies tropicais, espécies nativas do Brasil. Então todas as nossas espécies elas são brasileiras. Nós tínhamos colocado assim várias samambaias penduradas ali, mas por conta do vento a gente precisou tirar. A gente deixou só o iniciozinho ali da mostra e tiramos porque a gente precisa respeitar o que as plantas elas gostam, né? Então, posicionamos o mobiliário também de uma forma com que a pessoa pudesse contemplar ali a natureza, né? E criar espaços externos, como a Bianca trouxe também, é qualidade de vida, né? Hoje a gente mora numa selva de concreto, então nós estamos inseridos nesse meio, né? E nem todo mundo tem o privilégio de ter um espaço externo em casa, né? Mas que tu possa criar pelo menos um cantinho, que tu possa trazer a biofilia para dentro da tua casa, do teu pátio, ali poder criar memórias com as pessoas, né, com a tua família, para nós é bem importante. E o que vocês enxergam de tendência de novidades ali para os próximos meses, próximos anos? Tendências e novidades para os próximos anos. Eu acho que a nossa mostra ela tá bem atual, né? Tá bem, por mais que a gente respeitou muito a casa
e trouxe essa coisa da busca da essência, né, da busca das raízes. Eu acho que isso é uma tendência, né? Pelo menos pelo que eu vejo e pelo que eu acho que precisa também, com a pandemia, principalmente, né, as pessoas elas se conectaram mais com a casa e com o jeito de viver, né, com o jeito da casa. Então acho que é uma preocupação bem grande, de trazer conforto, de trazer conexão, né? Até ali a mostra tem vários R's, né? Conectar. Uhum. Então eu acho que é isso. Essa tendência ela veio para ficar, né? E usar o paisagismo, a biofilia e esses espaços de conexão, eu acho que eles vão ser uma tendência que vem para ficar, assim. E eu espero muito. Eu concordo com isso. Acho que entra bastante momentos assim de reflexão mesmo, né? Para onde é que a gente quer ir? Qual o objetivo de tudo e tudo mais. Então, eu acho que às vezes falta essa pausa, sabe? Falta essa reflexão assim. Por exemplo, vai lá, né? Levantar polêmica. Eu não executo projetos industriais, por exemplo. Eu não, como a gente estuda, né? Como aplicar saúde, bem-estar, quando tu pensa assim, tu realmente gostaria de morar dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria? Será mesmo que a gente queria morar dentro de um espaço desse? Então, quando a gente começa a estudar sobre materiais e ir a fundo sobre isso, a gente vê que tudo dentro do espaço, ele fala e a gente sente. E é algo assim que não é, eu acredito ou não. Não, é tudo comprovado cientificamente, que tudo que está ao nosso redor ele vai influenciar, né, no que a gente sente, no nosso comportamento. Então, se tem algum cliente, por exemplo, que chega até mim querendo fazer esse tipo de projeto, eu não faço. Eu indico daí algum colega que faça. Então, essa parte de botar a refletir mesmo, sabe? Uhum. Então, tanto que tu falou, né? O meu espaço ali, ele é totalmente voltado para a família, totalmente voltado para a memória afetiva, de trazer aquilo. Raras exceções entra uma pessoa e diz, nossa, isso que tinha na casa da minha avó, tipo, como um desgosto. Mas, olha, 90% olha e diz assim, nossa, eu tinha na casa da minha avó, sabe? Eu tinha na casa da minha mãe, uma lembrança boa. E é isso, sabe? E aí o pessoal senta, a gente senta ao redor. O meu ambiente é muito legal. O pessoal senta ao redor da mesa, a gente conversa, a gente traz. Geralmente ali dentro vem todas as memórias. De todo mundo que passa ali, a gente senta, conversa e vem memória. Pois é, tinha isso então, como é que era, né? Naquele tempo a gente servia, a gente fazia a mesa posta, né? A gente tinha mais tempo de conversa, chegava no almoço, não ficava no celular, não existia. Era A conversa, gente sentava e É, tinha que conversava. conversar. Tinha que conversar, né? Tinha que conversar. Era o que tinha, né? Tinha TV, não tinha nada. Então, acho que isso, né, de trazer o como a gente vivia. Eu mesmo fiz uma reflexão há pouco tempo, quando deu a pandemia. Eu fiquei muito em home office, não teve quem não ficou, né? E eu não conseguia me regrar nos horários, principalmente da alimentação, porque eu sentava e trabalhava igual um cavalo. Sentava, trabalhava. Quando via, não tinha comido, não tinha. Chegava meu esposo à noite, tu chegou, já é esse horário, sabe? Tudo atropelado. E aí eu pensei assim, quando eu ficava lá com minha avó no ateliê de costura, 11h30 a avó parava, fazia almoço, comia, descansava, voltava para a máquina para costurar. É verdade. 4 horas da tarde era a pausa do café, rigoroso. Tinha que fazer. Aí ia lá no mercadinho, buscava o pãozinho e tal. Aí, 6 horas, desligava a máquina, não trabalhava. Então, assim, Agora a gente come na frente do computador. imagina agora que a gente tem todas as facilidades, despertador, tem tudo e a gente não faz Tem a certo. tecnologia Por ali pra isso nos que- ajudar, né? Por isso que a gente fala dessa parte de a gente refletir mesmo, né? Eu acho. Então, hoje a gente, a nossa profissão, a gente tem o privilégio de, pelo menos, incentivar os nossos clientes, né? Esse eu acho que é a nossa missão de vida, Papel, né? né? O nosso propósito aqui, porque não é só para fazer coisas bonitas E né? acabou, né? Eu entendo, eu acho que a Bianca também, pelo que ela tá falando, é propósito, né? Por que Deus me criou, né? Eu estou aqui para uma missão de vida, então eu tenho que, é minha obrigação avisar, né, o cliente
e Colocar fazer com ele a que ele refletir. tenha, colocar ele a refletir, fazer com que ele tenha uma qualidade de vida, que ele tenha uma vida melhor. Então, quando a gente projeta espaços, a gente projeta para ele viver melhor a vida, né? Então, Exato. se conectar, ter as pessoas ao redor da mesa, ter ali a natureza, com que ele possa se conectar com ele mesmo, ter um ambiente de descompressão, né? Poder relaxar, refletir a vida, se recarregar para que no outro dia ele esteja bem, para de novo voltar à rotina, né? Mas não que seja aquela rotina adoidada, né? Então, essa é a nossa missão de vida, é trazer o cliente para uma realidade. Ok, nós podemos usar a tecnologia ao nosso favor, as coisas modernas ao nosso favor, né? Mas e as coisas que se perdem, né? Uma madeira natural, as texturas de pedra natural, né? As plantas, a luz do sol, o vento, que são verdadeiramente a nossa raiz. Isso acaba às vezes se perdendo, né? E a nossa missão é concentrar. Maravilha. Muito bem. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, Maiara e Bianca, por terem aceito bater um papo com a gente. E quem quiser entrar em contato com vocês, como faz? Sua arroba. O nosso arroba é MobAEC, Mob Arquitetura e Construção, e o meu é Mai Ferrari. Ok. E o meu Instagram é @interiores.bianca e o da empresa é @claudiacortinas.rs. Bem, lembrando, siga o nosso podcast Construção em Alta, o Mostra Elite Design e também nossos perfis pessoais, @William Pilate e @Giovanna Fachinelli, para acompanharem toda a cobertura e os bastidores desse evento incrível. Semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite Design, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá e obrigada. Obrigada, gente. Foi Obrigada, uma nós que honra. agradecemos. Obrigada.